Agora vai, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando de Copa do Brasil, que vai ser uma rodada cheia de emoção. Chapecoense e Corinthians, Cruzeiro e Santos, Flamengo e Grêmio decidem essa noite quem avança para as semifinais. O Palmeiras só joga amanhã contra o Bahia. Então veja agora um balanço de como que está cada equipe chegando para mais essa decisão. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, começa a segunda e decisiva rodada das quartas de final da Copa do Brasil. No Mineirão, o Cruzeiro recebe o Santos depois de ter vencido o duelo de ida pelo placar de 1-0 na Vila Belmiro. E olha, vale lembrar para você aí do outro lado da telinha que o gol fora de casa não é critério de desempate nesta edição da Copa do Brasil. Ou seja, a vitória simples conquistada na Vila só dá ao Cruzeiro a vantagem do empate no jogão de logo mais. Em caso de triunfo do Santos por 1-0, o classificado será decidido nas penalidades máximas. O vencedor dessa partida em Minas Gerais pega quem passar do confronto entre Palmeiras e Bahia, que acontece amanhã às 7h15 da noite no Pacaembu. Na primeira rodada, as duas equipes não tiraram o zero do marcador na Arena Fonte Nova, o que deixa o jogo aqui de São Paulo bastante aberto. Quem vencer, garante vaga para a próxima fase. E um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Ainda hoje, às 15h10 da noite, o Corinthians mede forças com a Chapecoense em Chapecó. Há 2 semaninhas, o paraguaio Romero assegurou o resultado positivo ao Timão por 1-0, o que dá ao Corinthians a vantagem do empate. Aqui o caso é bem parecido com o do jogo entre Cruzeiro e Santos, ou seja, uma vitória da Chape por 1-0 leva o duelo para as penalidades. Na semifinal, o ganhador dessa partida encara o classificado da disputa entre Flamengo e Grêmio. No primeiro confronto em Porto Alegre, o garoto Lincoln, de apenas 17 aninhos, marcou já nos acréscimos do juiz e decretou o empate pelo placar de 1-1. O encontro de hoje, às 15h10, tem tudo para ser o mais equilibrado dessas quartas de final. Isso justamente por colocar frente a frente 2 times que também brigam pelo título do Brasileirão. Quem vencer no Maracanã segue vivo na Copa do Brasil. Um novo empate e a decisão fica para os pênaltis. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa é da chegada de 4 grandes na final, ou melhor, na fase semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro é favorito contra o Santos, deve confirmar a vaga pela vantagem adquirida fora de casa. Chapecoense joga em casa, ainda assim o Corinthians é favorito. E Flamengo e Grêmio é o de mais difícil prognóstico, porque houve um empate no Sul, o Grêmio pode muito bem empatar no Rio e a decisão vai para os pênaltis, mas vai, porque jogar em casa, o Flamengo talvez tenha um leve favoritismo, e Palmeiras e Bahia também, o Palmeiras deve confirmar a vaga diante dos baianos. E aí, seguindo essa lógica, teríamos um Cruzeiro e Palmeiras uma semifinal, um Corinthians e Flamengo na outra, ou seja, 2 jogos de arrepiar, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O grande jogo mesmo é Flamengo e Grêmio, né? Já foi no Sul, né? Foi sensacional. É um jogo fora do padrão, né, que a gente está acostumado a ver. Os dois jogando bola de verdade. Normalmente a gente vê um jogo, o time da casa atacando, outro fechadinho, contra-atacando e tal. Esse jogo não, foi pau puro para lá e para cá, e acredito que hoje será novamente desta maneira. Não consigo apontar favoritismo exatamente por isso. Vai ser um jogo muito legal de ser visto. Concordo com o Corinthians, acredito que o Corinthians tem tudo para ganhar lá em Chapecó, ou pelo menos não perder. Empatar. O Santos também já praticamente entregou o ouro quando perdeu a oportunidade aqui em São Paulo de conseguir alguma coisa. E o Palmeiras, ele trouxe um bom resultado da Bahia, né? A verdade é que ele trouxe um resultado bem interessante. Então, mesmo jogando no Pacaembu, que não é a casa dele, tem todas as condições de ganhar do time baiano e se classificar. É uma competição bacana, eu gosto. É bem legal a Copa do Brasil. E chegando 4 grandões, melhor ainda. Bom, às 9h45, na Arena Condá, Chapecoense recebe o Corinthians, e o Corinthians precisando vencer aí para avançar na competição. O técnico Guto Ferreira sabe da dificuldade da partida, mas mantém o otimismo. Vamos criar o ambiente como estava domingo, extremamente positivo, né? Vamos trabalhar para a cabeça dos jogadores,
e se superar. Tudo pode acontecer, é assim que a gente tem que pensar. Difícil? Sim. Impossível? Acho que a frase está ali, né? Aqui não existe o impossível. O impossível é só depois que aconteceu, que não dá para mudar. Já foi. Enquanto está para ser, tudo é possível. O Corinthians, pelo menos para o início do jogo, não quer saber de administrar a vantagem construída na Arena de Itaquera. Vamos ver o que o técnico Osmar Loz falou sobre o assunto e como deve ser o provável time para esse duelo. Administrar a vantagem ou não administrar? Eis a questão do Corinthians para o jogo de hoje à noite diante da Chapecoense. A gente vai buscar a nossa forma de jogar, a nossa manutenção da posse de bola. É claro que a gente sabe que quando chega no momento final, o adversário acaba se expondo um pouco mais, se o resultado tiver contra, né? E a gente aí pode usar um pouquinho desse recurso da vantagem adquirida em São Paulo. Osmar Loz já tinha o time titular desenhadinho na cabeça, mas de última hora, Cleison sentiu um desconforto e virou dúvida. O adversário será o mesmo que derrotou o Corinthians no apagar das luzes domingo passado, mas o caráter da partida será bem diferente. É um jogo de 90 minutos, eliminatório, é uma decisão. Somente uma equipe passa. O jogo do final de semana tinha uma grande importância para nós continuar a subida nos aproximando do bloco de cima, para a Chapecoense uma importância para sair da zona de rebaixamento. Talvez sejam dois pesos diferentes, né? Eu não sei como eles tratam, para nós era muito importante, acho que para eles também. E esse jogo também tem uma importância talvez de maior valor, mas é uma decisão. No jogo do Brasileiro não, temos ainda 20 rodadas para percorrer. Esse jogo não, é esse jogo e quem passar é que vai para a semifinal. Apesar de o trabalho ainda não ter engrenado, o treinador corintiano tem o respaldo da diretoria, mesmo em caso de eliminação. Será mesmo? Uma eliminação nesse momento não passa pela nossa cabeça, mas são resultados passíveis, né? A gente não trabalha para isso. E certamente, se a gente não sair daqui classificados, a pressão aumenta, mas eu acho que a gente, tanto o grupo de jogadores quanto nós, comissão técnicas, temos a segurança, a confiança da diretoria e dos próprios jogadores, que isso é sempre que eu friso. Eu acho que quando os jogadores não tiverem mais confiança na nossa palavra, na nossa forma de conduzir o trabalho, na nossa forma de preparar a equipe, esse é o momento que não tem mais motivo para a gente continuar. E isso nunca teve sinal nem do primeiro pré-Copa e nem pós-Copa. Dito isso, o Timão deve entrar em campo com Cássio no gol, Fagner na direita, Pedro Henrique e Henrique na zaga e Danilo Avelar na esquerda. Gabriel e Douglas compõem o meio-campo com Jadson na armação. Na frente, Pedrinho de um lado, Cleison ou Matheus Vital do outro e na referência, o paraguaio Romero. E a nossa enquete dessa quarta tem a ver com esse duelo na Arena Condá. A gente quer saber o seguinte, quer saber também do Flávio Prado e Celso Cardoso, quem se classifica para as semifinais da Copa do Brasil? Se é a Chapecoense ou se é o Coringão. Dê a sua participação votando lá no site gazetesportiva.com. E aí, Celcinho, boa noite, Flávio. De novo? Sempre bom, né? Você Audiência votativa. Tá tudo em ordem com você? Flávio, você não acha que ele é mal educado? Eu acho. Você é uma lady. Isso é que ele não entende. A idade definitivamente está chegando. Bom, boa noite de novo para você. Boa noite. Eu tô chegando agora. Para mim não. De novo para você, né? Vamos falar de Flávio. novo, né? Pois é, para quem não viu ainda, é a terceira vez que dou boa noite para ela no programa, mas vamos lá. Corinthians passa, apesar da derrota no domingo passado pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians está com o time reserva. Ainda assim, no primeiro tempo foi muito melhor que o Chapecoense, fez 1-0, poderia ter feito 2-0 e perdeu por circunstâncias. O Corinthians é o favorito na noite de hoje. E aí, Flávio? Que bom esse desconforto muscular pro Cleison, né? Ele deve estar adorando, ele deve ter rezado, feito uma promessa para São Jorge. São Jorge, arruma um desconfortinho para mim aqui. Tá? Pelo amor de Deus, né? Os caras hoje não são os mais valentes, não, viu? O cara meteu um desconforto muscular. Pode ser até que ele jogue e tal, mas, né? Se tem, fica quieto, né? Depois de tudo que aconteceu e tal, que eu até nem condenei, lembra? Sim. Mas desconforto. Ai, meu Deus do céu, que coisa. O Flávio está fazendo alusão ao... A água lá que ele jogou. Aí hoje ele sentiu desconforto muscular, O nome disso da Penha tem outro nome, mas tudo bem.
Eu acho que o Corinthians ganha o jogo com desconforto muscular ou sem desconforto muscular. Mas você acha o quê? Que ele não quer jogar? Que ele tá com vergonha? Não, tá com medo mesmo. A possibilidade de tá com medo é enorme. Da torcida. Não dá para dizer isso, mas a possibilidade é enorme. Porque o jogador de hoje, a última coisa que o jogador brasileiro é hoje é valente. Eles pipocam com a facilidade. Mas será que não foi o técnico que resolveu? Não, porque aí o técnico não é medo dele. Ele não tá sentindo bem. Não tá sentindo confortável, Celso. Não, ele tá sentindo dor. Não tá mesmo. Tá, sabe aquele negócio? Tá, não tá mesmo. Na várzea, quando você arrumava confusão no jogo de ida, na volta, mas se acostumava, né? Virava, sabia que agora, essa molecada aí, eles perdem jogo, eles têm medo, eles não têm coragem de dar entrevista. Imagina se ele vai encarar uma torcida e pode jogar água lá. Eles vão ver aqui no Mesa Redonda, que às vezes tem medo. Desconforto muscular. Mete um desconforto muscular que é boa. Uma boa desculpa, desconforto muscular. Então não posso Faz a maior confusão e depois arruma um desconforto muscular. Olha, outro jogo que promete agitar a rodada desta quarta acontece às 7h30 no Mineirão. O Santos tenta acabar com uma longa sequência de jogos sem vitórias. No Cruzeiro, a ordem é respeitar o adversário para garantir a classificação para a semifinal. O Cruzeiro foi a única equipe visitante que venceu o primeiro jogo das quartas de final. O placar de 1-0 contra o Santos na Vila é uma vantagem sim, mas o clima de já ganhou não entra na cabeça dos jogadores. Não, isso nem passou pela nossa cabeça, essa questão de já ganhou, né? Não tem nada disso. A gente sabe que o futebol e também a equipe do Santos é uma equipe de muita qualidade. É um jogo que apresenta várias dificuldades, vão apresentar, e é um jogo, como eu disse, de 180 minutos, que foi muito difícil lá na Vila e também vai ser mais difícil aqui no Mineirão. O jogo tende a ser mais difícil aqui no Mineirão. A gente espera um torcedor vibrante, um torcedor que esteja com a gente, porque as lutas e as batalhas vão acontecer e que a gente possa conseguir o nosso objetivo, a classificação. Vale lembrar que nesta fase o árbitro de vídeo será usado quando for preciso, um auxílio que pode ser essencial ao Cruzeiro, que vem reclamando muito das arbitragens nos últimos jogos. Um mecanismo, um método, né, que auxilia os árbitros aí nas suas decisões, dividem aí as suas responsabilidades, né, e poder auxiliar nos lances mais rápidos também, e às vezes aquele instante que ele não consiga ver a cada lance, ele tem esse auxílio das câmeras, e isso vem auxiliar cada vez mais, vem ajudar para que o jogo seja o mais justo possível, seja o mais correto e as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer mesmo. A situação do Santos pós-Copa do Mundo não anda nada boa. A equipe não vence uma partida desde o dia 13 de junho. Por isso, o jogo de logo mais contra o Cruzeiro vale muito mais do que uma classificação às semis da Copa do Brasil. Essa partida pode ser o divisor de águas para os jogadores e também para o recém-chegado técnico Cuca. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? O apoio da torcida deles, mas o Santos também a gente vai intuito de ganhar, de conseguir fazer esse gol para ir para os pênaltis e, se Deus quiser, conseguir aí a vitória. Só a vitória interessa ao Peixe caso o Cruzeiro marque um gol no Mineirão. Aí o Santos terá que vencer o jogo por no mínimo 2 gols de diferença para avançar. O time de Cuca irá começar com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Dodô. Alisson, Diego Pituca e Jean Mota no meio. Na frente, Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol. Com um trio de ataque desse, né? Gabigol, Rodrigo, Bruno Henrique, poxa vida, esperava-se mais do Santos. A questão, Flávio... todo do Santos, você vê, não tem ninguém ruim. Não Talvez tem. Um volante de um pouquinho mais de categoria, embora o Alisson não seja ruim, baita de um goleiro, né? Os laterais são bem razoáveis. O problema é o seguinte, o Santos só precisa vencer o jogo para pelo menos levar para os pênaltis, vencer por um gol de diferença. A questão é, como acreditar que o Santos é capaz disso se não vence um jogo há 10 partidas? Aí nos últimos 14, venceu uma única vez, Flávio, e foi ainda antes da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo, no Rio, quando venceu o Fluminense de maneira surpreendente. Só em 14 jogos o Santos venceu 1. Então, o Cruzeiro é um bom time, joga em casa... Tem jogadores também muito qualificados, especialmente no meio. Tem De Arrascaeta, tem Thiago Neves. Pois é. Então, como acreditar no Santos? Essa é a questão. Então, o problema todo aí entra o quê? Os times são todos muito parecidos, os times de 1 a 11. Os jogadores, né? Para ser bem correto.
E aí tem aquele que pega mais confiança, e o Diego Aguirre tem sido muito consciente nisso. Ele fala, olha, nosso time está com muita confiança. Confiança. Basicamente isso. É isso. Vai dando certo, lembra o Corinthians do ano passado? Vai dando certo. O Carille todo lá falava, nossa, mas está dando tudo certo, até se surpreendia, né? Não era um timaço, mas estava dando certo. Isso não está acontecendo com o São Paulo. E o Santos está no processo inverso. Como não existe um sistema de jogo, como não existe continuidade de trabalho, essa coisa varziana que o futebol brasileiro insiste em ter, você não tem onde recorrer. Você depende da confiança do jogador, depende do momento, da fase. Se você tem um sistema... De uma jogada individual. Isso. Você tem um sistema definido, é mais fácil de você sair do buraco, porque a coisa flui com mais naturalidade. Nesse caso, não. Você depende da confiança. E claro que a confiança dos jogadores está abalada. Muito. 14 jogos nessa situação que você citou, o cara perde a confiança. A gente, se começa, você faz alguma coisa não funciona, você vai ficando com mais receio, né? Normal, é do ser humano. É isso que acontece. E aí muda a gestão, muda a técnica? Aí muda tudo, aí começa tudo do zero. Você já estava sem confiança, piorou mais ainda. É isso. Quando a gente criar uma estrutura, virar profissional, virar uma coisa séria, ter uma estrutura de time, uma estrutura de jogo, essas coisas, um amparo psicológico, um amparo social, de assistência social para a família, se for o caso, nós teremos uma outra situação. Mas isso é coisa de futebol profissional, que não é o nosso caso. E quando você fala em amparo psicológico, nada contra essas questões voltadas para resultado, mas o que se usa muito em clube de futebol é aquela coisa para traçar objetivo de vitória, mas não para desenvolvimento do lado humano, pessoal, que é individualizado. Raramente você tem isso. Muitas vezes o jogador acaba buscando isso fora do clube por vontade própria. Então, acho que já passou... Elas se ligam, não, né? sim, mas você é tem que estar bem, claro. E depois você tem um trabalho conjunto. Mas isso tem que vir desde os 14, 15 anos, objetivos, o lado do coaching, essa coisa toda que eu falo toda hora aqui. E você vê que muda, as pessoas mudam. É uma situação nova, diferente. O brasileiro, quando ele entra para uma competição de alto nível, ele fala, meu Deus do céu, se eu perder, eu estou ferrado. Vou perder o patrocinador, que a minha mãe vai pensar de mim, meus vizinhos. O americano ou o japonês, ele fala assim, que legal, cheguei aqui, vou desfrutar. Quem ganha? Não tem jeito, né? É questão de ser humano. Ser humanos todos são iguais. Então, todos são iguais. Deixa eu só dar um recadinho aqui para vocês. A Moca, vocês sabem que esse ano vai completar 462 anos. E vai ter o Pedala Moca, que é um evento que tem todo ano, há 23 anos acontece, o passeio ciclístico lá na Moca. Para você participar é só doar 2 quilos de alimento, tá bom? Vai ser no dia 2 de setembro, 7 horas da manhã, encontro na Prefeitura Regional lá da Moca. Inscrição com esses 2 quilos de alimento, aonde? Na Rua Siqueira Bueno, 1642, tá bom? 1642. Depois eu aviso de novo quando estiver mais perto, Pedala Moca, vamos todo mundo ajudar. O Maracanã deve receber mais uma vez um grande público para o confronto de logo mais 9h45 entre Flamengo e Grêmio. Renato Gaúcho tem falado que o Grêmio ainda não vai priorizar nenhuma competição. Por isso, logo mais diante do Flamengo, o tricolor terá força máxima. A gente sabe que a equipe deles tem jogadores de grandes qualidades. Então, a gente não pode dar bobeira. Em Porto Alegre a gente fez um primeiro tempo bom, o segundo não tão bom, que acabamos cedendo um empate. Mas está tudo em aberto. As duas equipes vão ter que jogar, né, para poder fazer o gol, para poder classificar. Então tenho certeza que vai ser uma grande partida. O atacante gremista também comentou sobre a presença do técnico Tite, que estará no Maracanã para acompanhar o jogo. E de quebra, ainda ressaltou os pontos fortes do Flamengo que devem ser bloqueados. A gente fica feliz, né, do treinador da seleção estar indo vendo nossos jogos, mas a gente tem que fazer o nosso ali primeiro, né? Poder vencer as partidas, poder ajudar o Grêmio da melhor forma possível. E os pontos fortes do Flamengo, sem dúvida, eu acho que é o meio de campo, onde tem os jogadores de qualidade, o Paquetá, o Diego, o Everton ali, que se a gente der bobeira, eles podem decidir uma partida a qualquer momento. Então estar mais atento nisso e para que a gente não seja surpreendido por eles. O gol do garoto Lincoln no último lance do jogo de ida, de fato deu uma sobrevida ao Flamengo na Copa do Brasil. Maurício Barbieri irá colocar o que tem de melhor para essa partida, muito provavelmente dando mais uma oportunidade a Henrique Dourado no comando do ataque. O Dourado entrou bem, fez um bom jogo, nos ajudou bastante, fez um gol importantíssimo e é
um jogador que a gente conta, assim como o Uribe, se tiver em condições, e o Lincoln, para que qualquer um dos três que inicie o jogo ou que porventura venha entrar no jogo possa nos ajudar para a gente conseguir essa vitória que é importantíssima. O Flamengo tenta se apegar no grande segundo tempo que fez em Porto Alegre para avançar no torneio. Lembrando que não existe o gol qualificado, ou seja, uma vitória simples basta para ambos os lados e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Eu acho que a gente fez um bom jogo, a gente traz essa confiança de que tem condição de enfrentar um grande adversário de igual para igual e contando com esse fator casa aí tentar se impor em relação a esse grande adversário, mas sabe que vai encontrar dificuldade, que é uma partida muito equilibrada e que os detalhes tendem a fazer a diferença. Bom, Flávio, o Flamengo um tanto quanto estável, mas tem um futebol bonito de se ver, eu gosto da maneira como o Flamengo joga. O Grêmio também dispensa comentários, acho que como time me parece mais pronto, né? Mais por mais consistente. tempo, né? Exato. O trabalho começou com o Roger e tal, e o Renato soube levar, mas tem a confiança. Não podemos esquecer quem começou, né? Sim, e tem já a confiança dos títulos conquistados, uma Libertadores América, claro, uma Copa do Brasil, quer dizer, tudo isso acaba respaldando, né, um trabalho, e o Flamengo está buscando essa afirmação com um técnico que também busca afirmação, ele ainda é muito questionado. As coisas acontecem muito de acordo com os resultados, então quando o Flamengo é líder, nossa, técnico promissor, competente. Quando o Flamengo perde, falta lastro, falta vivência. Enfim, ainda vai levar um tempo para ele se firmar como um grande nome do mercado. Mas acho que o trabalho no Flamengo é bom. Ele é uma dessas pessoas que terão dificuldade de trabalhar no Brasil. O histórico do Maurício Barbieri, ele era professor, ele era formado aqui na USP. Aí ele foi fazer uma pós-graduação na Universidade do Porto de Educação Física, que ele é um cara, né, acima da média, no período que o Mourinho estava no Porto. E o Mourinho, ele trabalha muito com a universidade, né? Tanto que o professor Manuel Sérgio, que é o filósofo da vida do Mourinho, que fala, não existem chutes, e sim homens que chutam. Dentro daquilo que a gente falou, portanto, você tem que dar equilíbrio para que o chute seja bem dado, por aí vai. Provavelmente, não tenho certeza disso, vou confirmar, provavelmente foi professor do Maurício Barbieri, ou esteve naquele círculo dele, teve muita influência do trabalho do José Mourinho lá atrás, quando a coisa estava funcionando bem, mas em tese ele é um teórico. Na verdade, ele é um estudioso de futebol. Eu sei que a palavra estudo incomoda quando se trata de futebol brasileiro, mas ele é um cara que tem que dar certo. Nós precisamos que essa gente dê certo. Que ele, que o Roger, Fernando Diniz, o próprio Loz no Corinthians. O Loz, que esse pessoal dê certo para que a gente saia desse marasmo, desse cachorro correndo atrás do rabo. E não estou desfazendo do pessoal que já está aí há muito tempo, que tem muito para colaborar. Acho que unidos eles podem fazer uma coisa muito boa. Claro. Né? Então você pega, imagina o Filipão trabalhando com o Roger, como eles já trabalharam, a vivência, a maturidade, a experiência do Filipão e a juventude, a pegada, a parte teórica do Roger, / prática. E se a gente não pensar nisso, nós não vamos sair do lugar. O futebol brasileiro está doente, ele precisa dessa união. Não um contra o outro, briga, nada disso não, mas precisamos de Maurício Barbieri. Só com o que tem não dá, precisamos dar um passo à frente. E vira, por exemplo, o Guto Ferreira, que louco, né? Estava na Chapecoense, estava no Bahia, trocou para ir para o Internacional, depois voltou. Ele fez o ciclo, ele fez Chapecoense, Bahia Internacional 2 vezes. Chapecoense e Bahia Internacional, tem mais um no meio da história, não tem? Bom, mas enfim. Enfim, quer dizer, gira. Coitado, entre aspas, ele joga o jogo, né? Agora o Eduardo Batista está acertando com o Sport. Pois é. Onde o pai dele ficou 4 meses sem receber um dia de salário. E foi embora espinafrando tudo. Exato, porque não recebe. Então, os técnicos estão entrando nesse ciclo, que é um ciclo horroroso, que levou o futebol a esse estágio que está, esse sistema de administração, sem empresa no meio, clube social, esse modelo está mais que falido, está detonado. Então nós precisamos de gente que quebre isso. Né? E os treinadores estão durando 6, 8 jogos, quer dizer, muito Vai pouco, continuar assim, vai ser cada vez mais, porque o pessoal que está na gestão é incompetente, mas para eles interessa esse modelo. Nós é que temos que quebrar isso para que as coisas evoluam, né? Para que a gente tenha o nosso futebol de volta. Claro. E o Tribunal de Contas do município de São Paulo resolveu nesta quarta suspender a licitação do complexo do estádio do Pacaembu. Por 3 votos a 1, a decisão foi baseada em um pedido do vereador Antônio Donato, do PT, que contestava pontos do projeto de licitação. Com isso, a abertura dos envelopes para conhecimento da empresa que iria assumir o local, que estava prevista para amanhã, foi adiada e agora não há sequer prazo
Para que isso aconteça, o projeto da Prefeitura para o Pacaembu propõe a concessão do complexo por um prazo de 35 anos, com estimativa de 400 milhões de reais entrando nos cofres do município ao longo da parceria. Entre as obras que fariam parte da modernização, a empresa vencedora teria que demolir parte da arquibancada do tobogã, diminuindo a capacidade do estádio de 40 mil para 28 mil lugares. Outras melhorias também estariam aí inclusas. Reformas nos banheiros, vestiários, lanchonetes, né? Troca do sistema hidráulico, sistema elétrico, instalação de geradores para evitar quedas de energia durante as partidas, além de novos assentos nas arquibancadas e construção de uma pista de atletismo. Vale ressaltar que a Associação Viva Pacaembu, que reúne moradores do bairro, também entrou com uma ação na Justiça em julho contra o processo de concessão do estádio. Os associados garantem que não são contra o projeto de passar o espaço para a iniciativa privada, mas que não concordam com a maneira que ele vem sendo conduzido, isso daí, né, pelos órgãos públicos. O que vocês acham disso? Eu sou super a favor de passar para a iniciativa privada. Tudo que está na mão de órgão público vira uma esculhambação porque os caras não levam a coisa a sério, não respeitam. Deveriam levar. Não levam. Isso aí esquece, aí a gente não consegue. Agora, precisa tomar muito cuidado com mutreta nesse tipo de coisa. Aí é muito de mutreta. Por exemplo, eu vi lá sistema hidráulico. Quando o Celso Chatena estava lá, eu fui lá e tinha reformado boa parte do sistema hidráulico. A piscina lá estourou e tal. Vai reformar de novo? É Maracanã? Vai fazer tudo outra vez? Então precisa tomar cuidado com as mutretas que ficam embutidas nisso. Eu não sei por que o Donato pediu esse impedimento. Eu, assim, filosoficamente, eu acho que não dá para você ter esse tipo de luxo. Eu acho que as coisas públicas elas devem ser levadas a sério por gente séria e, assim, saúde, educação, mas coisa séria, de verdade. Não é o sistema público que tem de saúde e educação. Isso é obrigação. Esse tipo de coisa eu acho que pode passar facilmente para a iniciativa privada, mas de maneira decente e transparente, porque o Pacaembu é nosso, cara. Não pode roubar e levar dinheiro nesse tipo de negociação. E levam pra caramba, levam demais. Privatização é um dos lugares onde mais se rouba. O que a gente tem de informação de roubo em privatização é um negócio absurdo. Então não tenho nada contra uma coisa honesta de privatizar o Pacaembu. Duro é ser honesto. Esse é o ponto. Aí é que é a dúvida que fica. Eu não conheço os dados especificamente disso. Não, e outra coisa, quando você fala assim, 400 milhões os cofres da prefeitura, mas 400 milhões em 35 anos. Ou seja, entra aí por ano um pouco mais de 10 milhões. Eu acho que o Pacaembu está absolutamente degradado. Ele não pode mais ser usado para jogo de futebol. A partir do momento que você tem o campo do Palmeiras e o campo do Corinthians, o Pacaembu não tem sentido ter mais. No máximo para a Olimpíada Infantil, para escolas e tal. Isso sim. Mas tem que ser uma coisa honesta. Esse é o ponto. Privatização honesta é uma coisa que a gente não está acostumado aqui no Brasil. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma. Que foi honesto, eu não conheço nenhuma. É aquela história, né, de sempre, né? Aos amigos tudo, aos inimigos nada. Então... 2 jogos abriram ontem a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta venceu o Criciúma e o Brasil de Pelotas empatou com o Avaí. Jogando fora de casa, o Avaí enfrentou o Brasil de Pelotas e manteve a 3ª posição na tabela. Aos 19 minutinhos, Renato fez 1-0 para o time de Floripa. Mas no fim da partida, Leandro Camilo deixou tudo igual e definiu o resultado, 1-1. A equipe gaúcha é a primeira fora do Z4. Em Campinas, a Ponte Preta demorou apenas 9 minutos para fazer o primeiro diante do Criciúma, com Lucas Mineiro. Cobrando falta com perfeição, Alex Maranhão igualou o marcador 4 minutos depois, 1-1. Ainda na primeira etapa, João Vitor colocou a Macaca de novo em vantagem. E para fechar, Bruno Ramires garantiu os 3 pontos para a Ponte, que com essa vitória chegou à 4ª posição na Série B. 3-1 e fim de papo. Finalmente, hein? Estamos entre os 4. Claro que a rodada não acabou, provavelmente não ficaremos entre os 4 quando acabar a rodada. Mas, caramba, estamos respirando, né? Tem que homenagear a nossa querida Dona Conceição, que infelizmente já não tem mais os movimentos normais, provavelmente não voltará a ter uma vida normal, mas ela, enquanto viva, merece ser homenageada. O mínimo que se espera é que a Ponte suba. E na Copa Sul-Americana, o Nacional do Uruguai venceu o Sol de América do Paraguai por 1-0, garantiu a classificação para as 8ª de final. Veja o gol.
Depois de empatar por 0-0 contra o Sol da América no Paraguai, o Nacional venceu o jogo de volta pelo placar mínimo e garantiu vaga nas oitavas. Zunino fez o gol da classificação dos uruguaios, que na fase seguinte enfrentam o vencedor do jogo entre São Lourenço e Deportes Temuco. E assim como faz todo ano, o Barcelona sediou no estádio dele o troféu Joan Gamper, competição criada em 1966 como forma de homenagem ao ex-presidente e um dos fundadores do clube, o suíço Hans Gamper. O torneio de pré-temporada serve também como uma forma de apresentar o elenco para a torcida. Neste ano, o Barça convidou o Boca Juniors para participar dessa festa e não teve muito trabalho não para derrotar o rival sul-americano. Veja. Em partida válida pelo tradicional troféu Joan Gamper, o Barcelona recebeu o Boca Juniors no Camp Nou e foi logo mostrando as novas contratações da equipe azul e grená aos torcedores. O brasileiro Malcom, ex-Corinthians e Bordeaux, foi quem abriu o placar ainda no primeiro tempo. 11 minutos depois, foi a vez de um rosto bem conhecido balançar a rede. Lionel Messi ampliou a vitória parcial. Na etapa final, os dois times promoveram algumas substituições e Rafinha entrou no lugar de Rakitic. O brasileiro foi autor do terceiro gol da partida, um verdadeiro golaço. E ficou nisso, Barcelona 3, Boca Juniors 0. Mais um exemplo, né, da disparidade do futebol europeu com o futebol sul-americano. Mas esse até que foi decente. Aqueles 8-0. Decentes, e a Chapecoense ano passado? O Santos tomou de 8, o Chapecoense tomou de 6. É uma piada, uma brincadeira, né? O Boca levou um monte de gente lá, tinha torcedor. Pois tinha que fazer uma grandeza, né? Mas eles estavam lá, fizeram o jogo. Isso aí é mais uma demonstração. Isso é um torneiozinho amistoso, né? O Barcelona leva numa boa. Claro. O Gamper é o fundador do time. Mas é uma apresentação do elenco. Mesmo assim, quando pega time sul-americano, é uma piada. Tem mais, né? É uma disparidade tão grande. É jogo de criança contra jogo de adulto. Não precisa nem falar quem é a criança, né? Deixa eu aproveitar agora e mandar um abraço, Michele, para o professor Clóvis de Barros, que ontem eu vi ele aqui no programa do Rony. E aí eu, na condição de fã, também cheguei lá, fui lá cumprimentar, falei assim, poxa, sou muito seu fã. Assiste. Aí ele virou e falou assim, não, eu que sou seu. Aliás, sou seu muito antes de você se tornar meu. Ele sempre acompanha, de uma generosidade muito grande, acompanha sempre o programa. Então, me senti muito feliz em encontrá-lo, ainda mais com um carinho tão generoso. Então, um grande abraço, professor Cláudio de Barros. Ele é nosso telespectador aqui, eu encontrei com ele, eu e o Chico Lang lá no Clube Pinheiros, e o Flávio também. Né? Ele é maravilhoso, maravilhoso. Mito, professor Cláudio de Barros. Paulistano, né? Hã? No Paulistano. É paulistano. Meu Deus. São dois clubes maravilhosos, mas foi no Paulistano. Mas foi no Paulistano, que é mais maravilhoso ainda, porque foi onde a gente foi, eu amei. A idade, né? Da boa noite 2 vezes, esquece o lugar, faz parte. Você quer apanhar hoje, ao vivo? Por gentileza, assuntos caseiros, tratem em casa. E aí a Lei Maria da Penha reversa aqui, eu não sei como é que vai ser daqui a pouco. Lei Maria da Penha não tem pra mulher. Mulher pode meter o braço no homem. Pode meter? Não pode, ao contrário, é só pra mulher. Espera o intervalo. Após o período conturbado na Copa do Mundo, o Neymar vai dando sinais de que está bem animado para a nova temporada. O brasileiro Neymar está com fome de bola. Não é uma fome como a desse pessoal aí, mas já dá para ser notado. Depois de marcar um gol na vitória do PSG por 3-0 sobre o Caen, na estreia do time no campeonato francês, ele chamou a atenção no treinamento da equipe francesa nesta manhã. Isso porque o jogador fez um golaço na atividade, que contou com todo o galáctico plantel parisiense. Neymar deu uma caneta em um jogador e um corte seco em outro, até bater cruzado no gol. O próximo compromisso do PSG é nesse sábado contra o Guingamp, pela segunda rodada do campeonato francês. E com toda essa fome do camisa 10, coitado dos adversários. Como se nota, o Neymar com sérios problemas. Nunca ele teve tanto patrocínio como agora, bateu todos os recordes depois da Copa do Mundo, e agora a gente vê ele triste, chateado, acabado realmente. E outra coisa que também é verdade é que ele vai agora se curvar ao Mbappé, igual o Messi com o Titi. Afinal de contas, eles são campeões do mundo, né?
O Gazeta Esportiva volta falando do Internacional numa grande festa que começou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e terminou no Beira-Rio. O Colorado apresentou nesta quarta-feira quem? O peruano Paulo Guerreiro. Para mim é um privilégio vestir a camisa do Internacional. Um grande clube com muita história, campeão do mundo. Acho que isso satisfaz qualquer atleta, qualquer jogador de futebol. Estou feliz. Primeiramente por pertencer a um grande clube, depois viver isso que eu vivi hoje é inexplicável, não tem preço essas coisas. Eu gostaria já de me pôr à disposição para o treinador para já jogar domingo. Eu estou muito ansioso, mas futebol também às vezes os jogadores, os atletas têm que se preparar um pouco. Eu quero que minha estreia seja da melhor maneira possível, eu estando 100% bem. E acho que preciso um pouco mais me preparar, acho que fisicamente eu vou ter uma conversação com o treinador hoje, com certeza, para definir, mas meu desejo é já estar em campo quanto antes, se for domingo melhor ainda. Eu tenho muitos desafios, é um novo desafio, tenho novos objetivos e isso tudo acho que faz que um atleta, um jogador de futebol se consiga adaptar rápido, entrar em campo focado e, como falei, retribuir com esforço e sacrifício e raça que eu pede o torcedor dentro do campo. Isso que eu sempre vou falar, porque eu quero entrar em campo, quero jogar e dar essas alegrias para o torcedor do Inter. Né? Ai, que legal, né? E vamos falar do São Paulo, que já está na Argentina para enfrentar o Colón amanhã, num jogo que decide uma vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Adriano Dolfi acompanhou o último treino do tricolor antes do embarque. Confira. O técnico Diego Aguirre vem se mostrando acostumado a tomar decisões. Com respaldo da diretoria, um trabalho sendo bem desenvolvido e tem resultado direto: a liderança do Campeonato Brasileiro. Venir a São Paulo e trabalhar com ese nivel de personas y de jugadores que tuvieron mucho suceso, campeones del mundo, un orgullo y me siento feliz de trabajar con ellos. Yo me siento respaldado y con la tranquilidad de poder hablar abiertamente y que estamos todos juntos, que estamos todos viviendo un momento bom y que tenemos que manter. E Aguirre tomou mais uma decisão. Não vai priorizar nenhuma competição neste momento da temporada. Apenas o atacante Diego Souza não viaja para a Argentina. Eu entendo que tem que, em algum momento, poupar alguns jogadores, porque tem que ser assim. Mas isso vai ser mais para frente. Agora é muito cedo para focalizarnos solamente em um campeonato. É verdade que vamos bem no campeonato brasileiro, mas eu quero também brigar por esta outra oportunidade e depois na frente tomaremos alguma decisão. O trabalho de bastidores com os jogadores também tem sido fundamental. Isso pode explicar a recuperação de dois atletas, Nenê e Diego Souza. O atacante, inclusive, esteve prestes a deixar o clube, mas Diego Aguirre precisou agir e teve uma conversa. Uma coisa que eu, como treinador, me siento feliz del proceso que él teve aquí en São Paulo desde mi llegada. Él estaba sin jugar y un poco afastado y con algunos problemas de adaptación a la mudanza a venir para São Paulo, pero fue él que se transformó en un jugador fundamental. Clima amanhã na Argentina, acho que vai pegar, hein, Flávio? Vai ser um jogo difícil, vai ser um teste para os nervos são paulinos. O São Paulo foi muito mal aqui, né? E o problema foi aqui, porque... Dá para ganhar lá, time para isso tem, mas é difícil. Depende de como o Colón se coloque. Se o Colón sair para o jogo, e lá o local chama-se Cemitério dos Elefantes. O bicho pega, é fogo. Então, o que eu quero dizer com isso não é uma má notícia. Provavelmente o Colón não vai ficar esperando para garantir o resultado que ele vale, porque a torcida vai, se sair, a chance do São Paulo.
Não imagino o São Paulo indo para cima, criando, não é muito a cara do São Paulo. Ele tem mais dificuldade nesse tipo de jogo. Então, pode ser até que pelo embalo da torcida ele sai. A fase está muito boa, né? Quando a fase está boa, você tem que respeitar. Tudo pode. Certo, Michele? Certo, sempre certo. Sempre apostos. E amanhã, viu, Magrão, no Pacaembu, vai sair o último classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Após o empate por 0-0 contra o Palmeiras na Arena Fonte Nova, o Bahia mantém a esperança de se classificar aqui em São Paulo. A gente sabe que será um jogo muito difícil em São Paulo, a gente sabe que a torcida deles, né, vai comparecer em peso, né, mas a gente sabe também da grandeza do Bahia, do nosso time, do nosso atual time. A gente sabe que aqui tem jogadores competentes que podem chegar lá e fazer o melhor e classificar, né? Mas é isso, é procurar fazer história, né? Eu tenho certeza que a gente tem grandes chances de acontecer isso, né? Então que a gente mentalize isso mesmo e que possa chegar lá quinta-feira e, se Deus quiser, tá tudo certo e a gente ir para a semifinal. E vamos ver agora como foi o último treino do Palmeiras antes da decisão contra o Bahia. O repórter Osmar Garrafa esteve na academia de futebol e traz pra gente aí as notícias do Verdão. É isso, Michele. Tarde fria aqui na cidade de São Paulo e o Palmeiras realizou há pouco aqui na academia treinamento a pronto para a partida da volta amanhã contra o Bahia, Copa do Brasil, no estádio do Pacaembu. O Allianz Parque será cedido a um show amanhã e por isso o Palmeiras não joga na casa dele, vai jogar no estádio municipal. A atividade hoje pudemos observar apenas o aquecimento dos jogadores do Palmeiras. Antes, Bruno Henrique conversou conosco. Aliás, Bruno Henrique vive um ótimo momento. Não é? Bruno Henrique é titular absoluto, é capitão e o jogador nos falou o que está sendo decisivo para que ele possa atravessar essa ótima fase com a camisa do Verdão. Fico muito contente de estar sendo capitão, né, do Palmeiras, de estar tendo essa responsabilidade, né, essa honra de estar com a faixa. Eu acho que talvez o comportamento, né, o trabalho que eu venho desenvolvendo desde o começo do ano, talvez tenha me dado, né, o Roger, né, antes do Felipão, tenha me dado a faixa e agora o Felipão está me dando a continuidade, né, então. O momento de Bruno Henrique é tão bom, Michele, que ele vive até a expectativa de na próxima sexta-feira aparecer na convocação da seleção brasileira. Ele está no radar do técnico Tite. Eu fico contente por saber, né, de estar sendo observado, de estar vivendo um ótimo momento também. E como eu disse antes, a seleção brasileira acho que é uma coisa... todos os jogadores que estão em alto nível aqui têm chance de ir, né? Então, se eu tiver a oportunidade de ir, ficarei bem feliz. Olha, Michele, não é apenas Bruno Henrique que vive um bom momento. A zaga do Palmeiras também. Há 5 jogos não sofre nenhum gol. E Bruno Henrique nos explicou se essa boa fase se deve a uma mudança tática feita por Filipão ou ao comportamento dos jogadores que podem ter mudado depois da chegada do novo treinador. Quando a gente tem uma defesa muito consistente, isso começa ali da nossa frente, dos nossos atacantes correndo, marcando, né? Então não é só a defesa, mas acho que é o time todo, né? Principalmente a linha da frente ali que dá o primeiro combate, isso está sendo fundamental, né? Todos ali correndo e brigando muito para que a gente não tome gol e quando a gente tiver a oportunidade a gente sabe que tem jogadores de qualidade ali na frente que vai resolver para a gente. O time para amanhã não está oficialmente escalado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O que nós sabemos é que Marcos Rocha e William estão liberados pelo departamento médico, não jogaram as últimas partidas e devem retornar à equipe sendo novidades. Salvo algum problema de última hora, Michele, o provável Palmeiras para enfrentar o Bahia, jogando por vitória simples, já que no jogo da ida foi 0-0 lá em Salvador, terá o Everton no gol, Marcos Rocha pela direita, na zaga o Dracena e o Antônio Carlos, o Diogo Barbosa pela lateral esquerda, no meio-campo Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, na frente o William voltando, Dudu e Borja, da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Os números são exatos, né? Mas você pode interpretá-los, né, Flávio? Não tomou gol em 5 jogos, tudo bem, mas jogou com o Paraná, com o América Mineiro, com o Bahia, com o Vasco, times que estão lá na parte de baixo da tabela. Isso, lógico. E o Cerro lá, tudo bem, lá no Paraguai, que é o adversário mais difícil. Portanto, é mérito do Roger, né? É claro. Porque não há milagre. O Filipão pegou o time a 2 jogos, não toma 5, foram os auxiliares. Que mágica é essa, né? Então, claro. Parabéns ao Roger. Ele já fez no Grêmio isso. Deixou uma boa estrutura que foi seguida por um outro treinador de bom nível. Então, parabéns ao Roger.
Bom, a gente volta a falar do jogo de daqui a pouquinho entre Chapecoense e Coringão pelas quartas de final da Copa do Brasil. Osmar Garrafa saiu às ruas para saber qual a expectativa do torcedor para essa partida. Veja. É isso, galera. Hoje é quarta-feira, é dia de futebol, é dia de Corinthians e é dia também do técnico do Timão, Osmar Loss, provar se é bom no tal mata-mata. Vamos conferir? Classifica hoje? Com certeza. Com base em quem que você fala isso? Porque Corinthians. Certamente. Classifica? Classifica, e fácil, viu? Fácil? Nosso time descansado agora, poupou bastante jogadores. Com qual autoridade tu fala isso, cara? Animando a galera corintiana. Como bom corintiano que sou. Só por isso. Com certeza. Eu acho que sim, não tenho essa impressão. Se por um acaso não classificar, Osmar Loss balança ou não? É uma pena, porque eu acho que os clubes brasileiros têm que dar mais chance aos seus senadores, como os europeus. Pô, então, e se ele fracassar, mas ele tem um bom projeto? Da Escola Corinthians, né? A gente está com uma ideia de formação de técnicos e estamos aproveitando bem esse segmento. Desde Tite, Carille, agora Loss, a gente está bem encaixadinho sim. Otimismo puro? Com certeza. Será que o Osmar Loss tem equilíbrio? Quem tem? Corinthians tem equilíbrio? Equilíbrio! Osmar Loss classifica o Corinthians hoje ou não? Não. Na minha opinião, o Loss é básica. Categoria de base? Base. Cara, técnico, Dorival Júnior. Dorival Júnior. A gente, você é otimista, o Corinthians empata hoje e classifica, pô. Você acha que vai passar, vai se classificar? Será que não tá? Não. Corinthians classifica hoje na Copa do Brasil ou não? Não. Por que não? Porque eu não gosto do Corinthians. Ah, é? Você não torce pro Corinthians? Não. Torce pra quem? Tricolor. Ah, segue o líder então, né? É. Vai embora, segue o líder. Dá um tchau aí pra nós. Será que o Osmar Loss tem equilíbrio? Equilíbrio! Quem tem? Corinthians tem equilíbrio? Equilíbrio! Quem tem? Corinthians? Acho que não. Não? Muito bom, que lindo menininho, boa Garrafa. Sabe que eu gosto muito? Adoro esses cantores de rua. É. Aqui da Paulista, é sensacional, curto pra caramba. Não, e tem várias bandas legais também, muito, né? Os cantores de rua, o pessoal que coloca uma coisinha lá e canta, sensacional, muito legal. De final de semana vem pra cá, porque você vai curtir um showzão de graça. Durante a semana também, tem muita coisa Durante legal. a semana também, agora, sempre à noite, a gente termina aqui, desce, tá tendo banda, é uma festa. Bom, antes de encerrar, resultado da nossa enquete, Magrão, Milton Pagano. No começo do programa, a gente perguntou quem se classifica para as semifinais da Copa do Brasil e deu o quê? Deu o quê? 62% Chapecoense. Sabe por quê? Porque o Celso falou que dá Corinthians. O povo sabe o que está acontecendo. Amanhã, gente, vocês me cobrem. Se der Chapecoense, você já sabe. Aí você vai ter que assumir, tá bom? E pagar um rasgo para mim. Vamos encerrar a Gazeta Esportiva lembrando, 6 anos sem o mestre Altamiro Carrilho. Um dos maiores flautistas da história. Que triste. Legal. Tá bom? Ele faleceu. Vamos curtir Homenagem aqui a musiquinha. Bacana. Legal. Tchau, Beijo. tchau.